Bem-vindo de volta à parte 2 da nossa jornada pela verdadeira história do Halloween. Na parte 1, nós descobrimos como um antigo festival celta de 2000 anos, chamado Samhain, marcava a noite em que o véu entre os mundos caía. Vimos como a Igreja Católica, numa tentativa de absorver o ritual pagão, moveu suas datas sagradas e a All Hallows Eve, véspera de Todos os Santos, acabou se tornando o Halloween. Nos séculos seguintes, especialmente na Irlanda e na Escócia, o Halloween evoluiu. As tradições de Samhain, pedir almas, e Gaisin, disfarce, ganharam força, e são elas que formam a base do doces ou travessuras. O Samhain era praticado próximo ao dia de finados. Os pobres, especialmente crianças, iam de porta em porta pedindo soul cakes, bolos de alma, que eram pequenos bolos redondos, muitas vezes marcados com uma cruz. Em troca de um bolo, eles prometiam rezar pelas almas dos parentes falecidos da família que lhes deu o bolo. Cada bolo comido, acreditava-se, ajudava a libertar uma alma do purgatório. O Gizing era diferente. Era mais próximo do antigo Samhain. Jovens se vestiam com fantasias, muitas vezes assustadoras ou de criaturas de outro mundo, e iam de casa em casa. Eles não pediam bolos de alma, eles faziam uma performance. Eles tinham que cantar uma música, contar uma piada ou recitar um poema em troca de comida, como frutas, nozes ou moedas. Isso soa familiar? É o ancestral direto do doces ou travessuras. A ideia de travessura, trick, também estava presente. Na Irlanda, as pegadinhas de Halloween eram extremamente comuns, muitas vezes atribuídas a fadas ou espíritos brincalhões. Mas e a abóbora? Ainda não chegamos nela. O símbolo luminoso do Halloween não era uma abóbora, mas sim um vegetal muito mais humilde, comum na Europa, e francamente, mais assustador: o nabo. As pessoas na Irlanda e na Escócia talhavam rostos grotescos em nabos grandes, ou às vezes em batatas ou beterrabas. Eles esvaziavam o interior e colocavam uma brasa ou uma vela dentro. O objetivo era duplo. Alguns dizem que era para representar um espírito preso, mas o propósito mais comum era usar a lanterna assustadora para afastar os espíritos malignos que vagavam na noite de All Hallows Eve. Essas não eram lanternas decorativas, eram talismãs de proteção. Mas por que elas ficaram conhecidas como Jack-o'-lantern? Para isso, precisamos mergulhar na lenda folclórica mais famosa do Halloween. Esta é uma das lendas folclóricas irlandesas mais populares, contada ao redor das lareiras por séculos. A história fala de um homem chamado Stingy Jack, Jack o Sovina ou Jack o Pão Duro. Jack era um bêbado notório, um mentiroso, um preguiçoso e um manipulador da pior espécie. Certa noite, numa taverna, ele estava bebendo com ninguém menos que o próprio diabo, que tinha vindo reclamar sua alma pecadora. Jack, não querendo pagar sua dívida infernal, nem a conta da bebida, desafiou o diabo. Ele disse que pagaria a bebida se o diabo se transformasse em uma moeda de prata. O diabo, achando a arrogância de Jack divertida, concordou e se transformou em uma moeda. Assim que o fez, Jack rapidamente pegou a moeda e a guardou no bolso, que por acaso também continha um pequeno crucifixo de prata. O crucifixo impediu o diabo de voltar à sua forma original, prendendo-o. Jack só concordou em libertá-lo sob uma condição: o diabo deveria deixá-lo em paz por 1 ano, em algumas versões da lenda, 10 anos, e não poderia levar sua alma se ele morresse nesse período. O tempo passou e o diabo, furioso, voltou para buscar Jack. Jack, mais uma vez, se mostrou mais esperto. Ele encontrou o diabo em uma estrada perto de uma macieira. Jack fingiu aceitar seu destino, mas pediu um último desejo: uma maçã daquela árvore. Quando o diabo subiu nos galhos mais altos para pegar a melhor maçã, Jack rapidamente tirou uma faca do bolso e esculpiu uma cruz no tronco da árvore, prendendo o diabo novamente. Desta vez, Jack exigiu um acordo muito maior. O diabo deveria prometer que nunca, jamais, levaria sua alma para o inferno.
O diabo, furioso e humilhado por ter sido enganado 2 vezes, não teve escolha a não ser concordar. Jack viveu o resto de sua vida dissoluta e, eventualmente, como todos os homens, morreu. Ele subiu e bateu nos portões do céu, mas São Pedro olhou seus registros e o barrou. Sua vida de pecados, mentiras, bebedeiras e manipulação o tornava totalmente indigno de entrar no paraíso. Rejeitado, Jack desceu até os portões do inferno, esperando encontrar seu lugar lá. Mas o diabo cumpriu sua promessa. "Eu não posso levar sua alma, Jack", disse ele. "Você me fez prometer." Jack estava banido do inferno. "Mas para onde eu vou?", perguntou Jack, agora apavorado. "Volte para o lugar de onde você veio", zombou o diabo, fechando os portões. A escuridão entre os mundos era total e o vento era gelado. Jack reclamou que não conseguia ver o caminho. O diabo, sentindo um último pingo de escárnio, jogou-lhe uma brasa eterna, uma brasa do inferno que nunca se apagaria. Jack, que estava comendo um nabo no momento de sua morte, rapidamente o esvaziou, colocou a brasa dentro e criou uma lanterna improvisada. Desde então, Jack da Lanterna, Jack of the Lantern ou Jack-o'-Lantern, foi condenado a vagar pela terra na escuridão entre os mundos, para sempre, com apenas sua lanterna de nabo para iluminar o caminho. Os irlandeses, ao esculpir seus próprios nabos lanterna, estavam lembrando a lenda de Jack e, mais importante, afastando sua alma errante e outros espíritos perdidos como ele. Então, temos todos os ingredientes: um festival celta de fogo e medo. Um sincretismo cristão que lhe deu um novo nome: a tradição de pedir bolos de alma. O Guisin disfarce, para enganar espíritos, e a lenda assustadora de Jack e seu nabo lanterna. Mas como tudo isso se transformou na festa americana que conhecemos? A grande revelação, o evento que globalizou o Halloween, está em uma das maiores tragédias do século XIX. Em meados de 1840, a Irlanda foi devastada pela Grande Fome. Uma praga destruiu as plantações de batata, que era a principal, e muitas vezes única, fonte de alimento para milhões de pessoas. Milhões morreram de fome, e outros milhões emigraram em navios superlotados, fugindo da morte certa. O destino principal desses milhões de imigrantes irlandeses? Os Estados Unidos. Eles não levaram nada, exceto as roupas do corpo e suas tradições. Eles levaram suas histórias. Eles levaram o Guisin, o Souling e as pegadinhas de Halloween. E eles levaram a lenda de Stingy Jack e a prática de esculpir lanternas de proteção. Ao chegarem na América, eles encontraram um novo vegetal nativo do continente, que era muito maior, muito mais macio e infinitamente mais fácil de esculpir do que um nabo ou uma batata: a abóbora. A lanterna de nabo de Jack foi substituída pela icônica abóbora laranja. A tradição explodiu na América. No final do século XIX e início do século XX, o Halloween na América começou a mudar novamente. As pegadinhas, triques dos jovens estavam saindo do controle, muitas vezes se tornando vandalismo generalizado. Líderes comunitários e jornais da época fizeram um esforço consciente para domesticar o Halloween. Eles tiraram o foco do medo, dos fantasmas e das pegadinhas e o transformaram em uma festa comunitária, com desfiles, festas de bairro e um foco intenso nas crianças. Foi aí que o Guisin e o Souling se fundiram oficialmente no Trick or Treat, doces ou travessuras que conhecemos hoje. As crianças se fantasiavam e, em vez de rezar ou fazer uma performance, elas recebiam um doce para comprar a paz e evitar uma travessura. O momento ahá é este. O Halloween que celebramos não é o antigo Samhain. É uma invenção americana do século XX, construída sobre as fundações de um ritual celta de 2000 anos, filtrada pela religião, trazida ao Novo Mundo pela fome e, finalmente, domesticada e embalada pelo comércio. A abóbora sorridente não é apenas uma decoração, é o símbolo máximo de uma jornada de migração, adaptação e da incrível capacidade de uma história sobreviver ao tempo. Da fogueira sagrada dos druidas, usada para afastar demônios,
ao brilho de uma brasa do inferno dentro de um nabo amaldiçoado, e da fuga da fome irlandesa até a abóbora laranja brilhando na sua varanda, o Halloween é muito mais do que uma noite de doces. É um fantasma de 2000 anos, uma história que se recusa a morrer.